Oi, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, William, Sheila, Thiago. Oi, pessoal, Kênia, boa noite. Como é que vocês estão? Oi, Lucas, estão animados nesta noite? Hoje a gente dá continuidade para nossa jornada construindo seu imaginário. Hoje é o segundo dia dos 3 dias dessa formação, dessa jornada de estudos construindo seu imaginário, onde a gente está falando sobre belas artes, educação e cultura. Como é que vocês estão, pessoal? Thomas, boa noite. Luciana, Milena, Gui, boa noite, William. Vou fixar o tema aqui. Pode deixar, Alberto. Vocês estão animados? Pessoal, quem tá entrando aqui, envia essa live para alguém. Encaminha essa live aí para alguém que pode assistir conosco, que pode gostar de assistir essa live conosco. Tô fixando o tema aqui, já vou receber o Guilherme. Quem que já tá no grupo do Telegram, por lá tem mais coisas, mais informações, mais alguns materiais. Vocês podem fazer parte do grupo do Instagram também e acompanhar alguns bônus dessa jornada de estudo. William, Lilian, Tércio, Dai, Matheus, Giovana, Vivian, Luana, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos receber o Guilherme aqui. Hoje a gente vai falar sobre o passo a passo para educar o seu imaginário, para educar o nosso imaginário. Ó, a Lilian disse que já está no Telegram. Espero que vocês estejam animados por lá também. Deixa eu receber o Guilherme aqui. Eu vejo que ele está entrando agora para dar certo. Aqui. Ah, Guilherme, boa noite. Boa noite, tudo bom, Viviane? Tudo bem? Seja bem-vindo, Guilherme. Deixa eu arrumar meu áudio. Consegue me ouvir bem? Tudo ok? Sim, tá tudo ok aqui. Então tá bom. Acho que é aqui que tá com algum problema. Seja bem-vindo, Guilherme. Já é o A segundo dia da alegria. nossa jornada de estudos e o pessoal está adorando ter você aqui hoje o dia inteiro. Todo mundo comentou e mandou mensagem lá no Telegram também, dizendo que o convidado de hoje era fenomenal. Ontem a gente recebeu a Ana Campanholo e é uma alegria receber você aqui de novo, Guilherme. Um tempo atrás a gente já fez uma live falando sobre cinema e sobre as belas artes também lá na Formação do Imaginário. E a gente se reencontra por aqui para falar sobre formação do imaginário também, sobre um passo a passo a partir das belas artes, a partir da literatura. E para começo de assunto, como é que você vê, Guilherme, de modo geral, assim, essa formação ou a deformação do imaginário como um todo, assim, como que é comum receber os alunos, tanto os alunos, eu sei que você fica no colégio também, mas os alunos adultos, como que você Hum, consegue diagnosticar para começo de conversa a situação da formação do imaginário das pessoas aqui no Brasil, de modo geral? uhum. Veja, é uma. Bom, o diagnóstico geral é uma pobreza muito grande, certo? Até sem precedentes, assim, a pobreza. Eu, conversando com uma pessoa, eu já mais ou menos sei, assim, se o imaginário dela é bom mesmo sem tocar num assunto específico. Eu sei pelos tipos dos exemplos que a pessoa usa, pelos tipos das imagens que as coisas evocam para ela. Por exemplo, você está falando com a pessoa, ela começa a vir imagens, ela lembra de algumas músicas que não são boas ou profundas, ela vai lembrar de um filme, ela lembra de um filme bem medíocre, ela vai lembrar de alguma coisa. Então, você começa a ver que as várias imagens que as coisas evocam são limitadas, e daí você começa a ver que o imaginário é mais pobre, né? Isso é uma experiência comum conversando com as pessoas. Os alunos, a mesma coisa, né? Os alunos muito novos. Assim, não tem grandes diferenças entre você julgar o imaginário de um aluno de 10 anos e de uma pessoa de 40. É a mesma. O princípio é o mesmo, a única diferença é que os menores eles falam. Eles são mais sinceros na fala, eles falam mesmo, Uhum. eu assisto Comunicação. isso, eu faço isso, eles já são mais soltos. E também é mais fácil nos menores de ensiná-los um outro caminho. Eles são mais abertos que as pessoas mais velhas na média. Isso não é 100% verdadeiro em todos os casos, mas tem uma média. Mas, assim, no geral é muito pobre. Eu acho que os grandes clássicos da literatura, as grandes obras de arte, as grandes músicas, elas não estão no imaginário
dos brasileiros no geral, assim, né? E aí a gente vê o reflexo disso despontando nas escolhas que as pessoas fazem na vida comum. Esse é o objetivo de fazer todo mundo que está aqui nos vendo agora, que vai poder ver essa live por 24 horas, ela ficará salva por 24 horas. O objetivo é esse, fazer as pessoas pararem para pensar com o que elas estão alimentando, com o que elas estão formando o seu repertório de referências. E entender que essas referências elas são sensoriais, elas são sinestésicas, elas passam pelos nossos sentidos. Que todo mundo tem essas referências na vida comum, só que muita gente destoa o lado dessas referências. E não só olhando para as belas artes, para a literatura, Guilherme, mas eu penso que, de um modo geral, assim, até as pessoas que a gente escolhe para ficar na nossa vida, sabe? Eu comecei Uhum. esse post ali, o post divulgando a sua participação na minha live. A gente começou a falar com a seguinte pergunta: como é que você escolhe seu namorado, né? Ou como é que você escolhe Uhum. seus amigos? Como é que você escolhe as pessoas para fazer parte da sua vida? Com base em que você faz as suas decisões, né? Você toma as suas decisões. Então, se você, sei lá, fica escutando todos os dias uma pessoa falar só sobre novela ou só sobre a vida dos outros, você vai reproduzir aquilo inconscientemente, né? Então, até outro dia eu brinquei com a minha amiga que divide a casa comigo, que a gente estava numa fase muito. É, a gente já estava escutando música medieval, já estava falando dos assuntos assim, sabe, das narrativas poéticas dessas músicas. E aí, o nosso mês estava em torno daquele tema ali, né? Mas então, ter esse cuidado com as escolhas que a gente faz, na verdade, é uma consequência da formação do imaginário ou da deformação do imaginário. Muito a gente vê em campanha política também a pobreza assim que os candidatos às vezes oferecem, né? Porque nem eles não têm imaginário formado para lidar com as pessoas, né? Para tratar disso com as pessoas. E como que a gente consegue dar uma convertida nesse percurso, Guilherme? Como é que a gente consegue Uhum. melhorar a formação do imaginário, preparar a formação do imaginário de uma pessoa, assim? Por onde que a gente pode Uhum. começar a O pensar primeiro nisso? passo é perceber que o caminho atual não é o correto, certo? Que a inércia não vai nos ajudar nisso, precisa fazer um esforço efetivo para essa formação. Acho que esse é o primeiro passo, né? Feito esse esforço, começa por restaurar o ambiente simbólico no qual a pessoa está inserida. Restaurar um ambiente simbólico envolve uma série de coisas, assim, as pessoas têm hábitos, então, sim, as músicas, as obras de arte têm um papel primeiro, assim, porque se a pessoa não... A música, ela passa uma ideia de ordem, né? Porque a música basicamente é o canto de uma ordem, ela é o mundo ordenado expresso simbolicamente. Então, essa é uma das primeiras experiências que as pessoas têm. Você pode ver, a pessoa vai ter a experiência lá da liturgia, ela tem a experiência com o canto litúrgico, com o canto gregoriano é a primeira experiência que chama a atenção. Às vezes as outras vão chegando com o tempo, mas essa é uma das primeiras. Então, a música é um dos primeiros passos. E aí eu acho que no âmbito da música, a pessoa tem que abrir realmente para a experiência do barroco, da música medieval, para outros estilos anteriores. Se fala muito, o termo música clássica virou sinônimo, né, de música boa, mas não é só o período clássico que interessa na parte da música, tem outros períodos, Música antiga, né? Como renascentista, a gente chama, né? A música exatamente. antiga. Clássico no sentido, a gente pode usar a palavra clássico no sentido de músicas de valor transcendente. Nesse sentido, são as músicas clássicas, mas não é o período clássico. Então, por isso que as pessoas às vezes confundem, sei lá, Mozart, que é um compositor super importante, com a experiência da música clássica. Então, ter uma experiência dessa já é um primeiro grande passo, assim como músicas populares que tenham um valor maior. Por exemplo, sei lá, aqui em casa a gente adora ouvir a canção de Rolando, da folk, né, do noruegueses, que é uma espécie de canção popular medieval. Você vai achar como Roland Skavadet ou Roland e Carolus Magnus, assim, na internet. É uma música que os noruegueses tocam na rua, né? E aí a gente adora, aqui em casa a gente ouve e tal, as meninas saem cantarolando e tal, Tadinha, é, Kátia. a Kátia adora. A Kátia adora o Cancioneiro de Colombina, que é música renascentista, que pertenceu à família do Cristóvão Colombo. A gente tem aqui o Barra, a Kátia, a Ana treina, está aqui na frente, ela treina com a Kátia, os compositores, ela fala, esse é Barra,
é Mozart, e ela corrige, às vezes ela fala, não, mãe, não é assim, esse aqui é o outro. A gente treina quais são os instrumentos. Eu acho que a gente faz isso com a Catarina, mas isso é extremamente válido para pessoas mais velhas também. É o mesmo princípio, só que a gente aplica isso na educação infantil. Então essa é uma das primeiras partes. Associado a isso, tem uma visão da arquitetura e das obras de arte, especialmente também vinculadas a esses períodos, dos grandes mestres vinculados a esses períodos, para a pessoa começar a vislumbrar o que foi a grande arte de Roma, a grande arte da Grécia Antiga, do período medieval. Então, sei lá, a coluna de Constantino, o arco de Constantino, por exemplo, a coluna do Marco Aurélio, o Gaules Moribundo, são obras que têm um valor transcendente, a Sainte-Chapelle, Notre Dame. Então, começar a mergulhar nesses períodos, né, nos mestres do Barroco, Vernier. Identificar referências. E hoje, Guilherme, é muito triste pensar em qualquer lugar, qualquer espaço que ensine arte, tanto na educação básica quanto no ensino superior, existe uma linearidade da história da arte. Então, os cursos atuais de graduação, eu falo assim, isso cientificamente, né, com base em pesquisa, eu vivo mexendo nas grades curriculares dos cursos de arte, sabe? Do Brasil, de fora, não é só no Brasil, de todo. Então, se defende uma perspectiva contemporânea de não defender a linearidade da história da arte. Então, as pessoas que vão estudar arte numa academia, numa universidade, elas não pegam referências estéticas de cada período. E aí acaba a formatura, o tempo lá de formação, e elas não têm claras referências de cada período. E aí vem aquela arte da lacrosfera, né? Vamos cuidar de ideologias, assim. E aí complica, né? Então, se a pessoa não tem, claro, uma referência estética de cada período, lá da antiguidade clássica, dos períodos que vêm depois, aí fica difícil entender as coisas, né? Fica difícil ter um discernimento assim, sobre as coisas. Porque a sua resposta começou a partir da palavra, é um treino, um hábito, exige um esforço para a pessoa educar os seus sentidos. E com isso formar o imaginário. Então, nós temos que pensar assim, que todos os dias a pessoa precisa ter o hábito de ver um pouco de belas artes, de ler literatura nacional, ouvir pessoas que saibam mais sobre determinados assuntos do que a gente mesmo, e o que essa pessoa vai falar vai nos inspirar também a viver corretamente, né? Nos cercar de pessoas que sejam um exemplo de vida que a gente gosta de, alguém que a gente gosta de viver, né, uma narrativa parecida, cercar dessas pessoas. E a própria literatura, né, que tem tantos exemplos de emprestar uma outra narrativa que não é da vida da gente, né? Ao ler literatura, a gente vê no personagem uma vida que não é a nossa e consegue conhecer uma outra narrativa, né? Conhecer a história de uma outra cultura, de um outro grupo também. Sim, perfeito. Quer dizer, se você... No fundo, a memória trabalha muito por associação imaginativa. Se você tem mais de uma associação de um determinado período, você consegue entender melhor aquele período, você consegue associar melhor as imagens. Se você tem uma noção das músicas medievais de fato, e da arte medieval, e da literatura medieval, você consegue, quando você vai ler a obra de literatura medieval, tendo uma noção da arte e da música, você mergulha nela com uma qualidade superior. Então esse é um exercício perene de se fazer. Normalmente, um exercício que eu fiz foi muito esse. Por exemplo, eu estudava a Roma Antiga, eu ouvia as músicas da Roma Antiga, procurava as obras de arte da Roma Antiga, e depois ia ler a literatura da Roma Antiga, ou seja, uma coisa que é mais ou menos simultânea, mas que tem uma preparação para daí eu entrar nas obras literárias. Aí fica muito mais fácil. Todo mundo já teve aquela experiência de tentar ver o filme, e aí a obra de literatura fica com os personagens do filme na cabeça, certo? Veja, isso normalmente é uma coisa ruim, porque na verdade você não conseguiu dar a imaginação e foi ela fixada pelo filme. Mas se você vai atrás do melhor da arte medieval, do melhor da música medieval, para pegar o exemplo desse período, e aí você lê os livros medievais, você ao invés de estar deformando seu imaginário, como pode acontecer dependendo do filme, você está educando ele, você está colocando ele no passo correto. Então, ter essa experiência da arte e da música, para daí adentrar a literatura e a poesia, memorizar poesias é outro passo essencial da formação do imaginário, aí você consegue vislumbrar possibilidades diferentes daquela que você tem num primeiro momento, e aí você já começa a adentrar de maneira superior nessas. Eu acho que esse é um exercício fundamental de fazer
com vários períodos históricos, né? Quando, o guia de estudos meu lá, aquele lá do guilhermefreire.net, ele começou com uma lista de cinema. Na verdade, a primeira lista que eu fiz era uma lista de 200 filmes que eu queria passar para as pessoas, porque eu estava tão preocupado com o fato das pessoas assistirem filmes ruins, e daí eu falei assim, meu Deus, mas tem um tesouro gigante aqui, daí eu peguei 200 filmes de cabeça, assim, eu comecei a fazer os filmes, falei, gente, eu preciso passar isso para as pessoas, eu estava querendo baixar os filmes e começar a dar em pendrive para as pessoas, para elas começarem a assistir. Agora, os filmes, os vários filmes, eles são, claro, um passo fundamental da formação. Quem nunca assistiu, sei lá, quem já assistiu a Felicidade Não Se Compra, ou Árvore da Vida, ou alguém falou qual site, guilhermefreire.net, ou Árvore da Vida, ou qualquer coisa assim, você sai, ou Canção de Bernadette, você sai com uma visão mais elevada das coisas, você já se transporta nisso. Então, se uma vez por semana você assiste um filme bom, se todo dia você lê um pouco de uma obra de literatura, se antes de você ler essa obra de literatura você está vendo um pouco da arte, da música daquele período, você começa a entrar num ritmo, numa vida de formação do imaginário. Porque aqui, Vianney, eu tenho certeza que você vai concordar com isso, a formação do imaginário não é que você passa um período formando imaginário e daí você para, você está sempre formando imaginário, é uma coisa que não tem fim. Se você passa, sei lá, 2, 3 anos recluso, vamos dizer, estudando um determinado tema, mas depois daquilo você se perde, você converte o rumo da sua vida, sei lá, você se apaixona lá por uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo, e vai isso vai desfazer tudo que você viveu antes. Você pode até ficar com aquelas referências introjetadas, mas aquilo não vai se desenvolver, aquilo não vai crescer dentro da gente. Realmente um caminho de conversão, né? De mudar de rumo, né? Ter um hábito pessoal, diário de fazer isso. Eu falo bem parecido com isso que você disse agora, sobre ensinar os alunos a estudar a história da arte. Então, na universidade, eu tive essa disciplina de história da arte, mas muito mais nas aulas online agora, desse ano em diante, como estudar a história da arte, por onde começar a estudar a arte. Os livros de história da arte, não sei se você concorda comigo, mas em sua grande maioria, eles ficam muito presos às artes plásticas, né, Guilherme? Então, não existe um livro de história da arte completo com todas as linguagens artísticas. Então, o que eu sugiro para os alunos? Pegar aquele livro, que é um pouco longe, que senão já pegar do Anthony Mason ou do Gombrich, ou um livro de história da arte, e buscar referências extraordinárias que estão no livro. Então, se eu sei lá que eu estou no Barroco, né? Vamos ver lá, ou no Primeiro Renascimento. Vamos digitar lá no Google cair para isso, para buscar compositores desse período musical. Ou como que é, se eu estou estudando arte rupestre, a arte lá do Tempo das Cavernas, e eu sei que não vai ter música denominada música, então vamos procurar lá no YouTube quais são as expressões sonoras daquele tempo. Porque temos estudos que nos favorecem isso, uma reconstrução sonora de rituais, de tudo, desse tempo. Então, a gente consegue ter referências, tudo de graça, tudo no YouTube, de todos os períodos da história da arte. Dá para ler os livros e buscar referências adicionais daquilo. Outra coisa assim que eu falo também que ajuda bastante nesse exercício de formação do imaginário vamos estudar um determinado artista que eu estou vendo lá dentro de História da Arte, então eu vou buscar, e lá no livro vai ter, por exemplo, uma obra dele. Então, eu vou buscar outras obras do artista para tentar comparar elas, né? E dar uma analisada assim mesmo, o que uma tem, o que a outra não tem, qual que é a diferença de uma para outra, se tem um amadurecimento técnico ou um amadurecimento de materialidade. Por exemplo, a gente vê o Michelangelo, né, que ele se converte no final da vida dele. E aí ele vive, por exemplo, toda uma atmosfera do primeiro renascimento, ele vive dentro do paganismo, não existe outro artista para trabalhar, o Papa contrata os artistas renascentistas, que eram todos pagãos. Então, todas as esculturas que ele faz, inclusive a Pietà, que está lá dentro da Basílica de São Pedro, elas têm todas as referências estéticas da Antiguidade Clássica, que é o Renascimento desse período, né? Que volta para a Antiguidade. Então, é tudo muito forte, muito exuberante, assim, os músculos, né? Um vigor, a beleza e tal. Aí o bendito do Michelangelo vai lá pintar a Capela Sistina e ele é pagão, safado, e ele vai pintar todas as imagens lá no teto, como se ele tivesse tido desenhado as esculturas, mas ele vai fazê-las em pintura.
Mas aí ele se converte lá no final da vida, ele refaz a Pietà. Ele tem a outra escultura da Pietà, que ele se coloca no meio da obra também segurando Cristo. E essa segunda Pietà que ele faz no final da vida, ela já é toda mais vestida, tem muito mais roupa. Você olha para aquilo e vê que tem um olhar mais piedoso, né? Que é algo já que não tem as referências pagãs da antiguidade clássica, mas que ele já tem um olhar cristão naquela imagem. Isso é muito bonito de ver a própria mudança assim dos artistas, mas a pessoa só vai poder falar essas coisas se ler sobre os períodos da história da arte, se mexer nessas obras, né? Se ter um Sim, hábito regular de conviver com elas. sim, formar o imaginário é emergir no período, né? Você veja, por exemplo, existe é fundamental a sinergia dos estudos. A gente fala do período medieval, sei lá, a pessoa vai lá ler a Canção de Rolando. A Canção de Rolando é um grande clássico da literatura medieval. Lê ele, ouve essa música que eu falei, que é uma reedição da Canção de Rolando, trata do mesmo tema, ou ouve outra música medieval do mesmo período, vê, porque, veja, essas obras, elas têm conexões diferentes do que a gente está acostumado. Por exemplo, no mundo mais moderno, o artista vai lá e faz um quadro mesmo, daí ele coloca o quadro, um patrono rico pagava um quadro e botava na parede dele. No mundo medieval é diferente, mesmo no renascentista, ainda em muitos aspectos era diferente. São afrescos, são paredes, são salas, são construções. As artes se relacionam, por exemplo, não existe o quadro da Escola de Atenas. A Escola de Atenas é uma parede dentro de uma sala. Na verdade, o Rafael pintou uma sala. Então, ele pintou a Escola de Atenas, na frente a disputa do Santíssimo Sacramento, e o Monte Parnasso, com as virtudes atrás, e o direito divino e natural também ali no quadro. Então, na verdade, a Estância della Senatura, que é onde tem a Escola de Atenas, que é maravilhosa a simbologia dela, é uma experiência que a pessoa precisa imergir nela. Se você pegar para ver a música renascentista junto com essa experiência, por exemplo, sei lá, pega o Pierluigi Palestrina, que é o tipo Meu querido. que é maravilhoso. Então você pega a Palestrina, você está no contexto do Vaticano, que é mestre e compositor do Vaticano, pensando na Estância da Assinatura, você começa a se situar no período. Eu acho que essa é uma grande dificuldade que a gente tem, que as pessoas não se situam. Por exemplo, por que o Tolkien era tão maestral nos símbolos que ele fazia? Não era só porque o Tolkien era muito criativo. É que diferente, sei lá, do George Martin, lá do Game of Thrones, o Tolkien conhecia a Idade Média de verdade. O George Martin está inventando várias coisas, são referências daquilo que falam que é a Idade Média, não daquilo que era mesmo os documentos medievais, aquilo que era o conhecimento do que é a Idade Média. Quando você está vendo o Senhor dos Anéis, tem lá o Alfredo Grande, está lá acontecendo você está vendo a queda de Bizâncio, você está vendo tudo aquilo que marcou o imaginário medieval, você está vendo as naturezas do Cristo expresso no Aragorn, que desce até a mansão dos mortos e sobe, você está vendo a legenda áurea, você está vendo uma série de coisas que te evocam esses símbolos. Então, a experiência que eu convido o pessoal a fazer é mergulhar nessas coisas, e isso envolve um estudo diário, isso envolve toda uma coisa, e envolve se deixar levar por esses períodos, para que o nosso imaginário realmente comece a imaginar possibilidades variadas, se deixando levar. Se você olha, sei lá, vai ver Orgulho e Preconceito da Jane Austen, e você acha retrógrado a forma como as mulheres e os homens se portam lá, você nunca vai entender a beleza da Jane Austen, vai sempre estar aquém daquilo que é a beleza da coisa. Tem que olhar com outro olhar, que é o seguinte, nossa, isso aqui é uma coisa mais elevada, uma coisa sincera, uma expressão sincera de algo anterior, que eu possa aprender com isso, não o olhar de alguém que olha para aquela experiência e fala assim, olha como era o passado, tal, mas realmente com o olhar daquele que pode sempre puxar do passado um valor para aquilo que vai acontecer no futuro, aquilo que está na nossa vida, né? Para absorver aquilo, né? E eu vejo outra coisa importante também para estudar arte, que é a arte que revela isso, é a atmosfera da sociedade, de toda a atmosfera da época. Então, se você consegue estudar, vamos pensar um exemplo lá do casal Arnolfini, lá dos irmãos do Giovanni, lá que é a pintura flamenga, né? É o começo do Renascimento. Se você olha para aquele quadro, a gente consegue fazer quase que um estudo etnográfico do que existia na época. Então, dá para fazer um estudo sobre as diferenças dos próprios tecidos, dá para fazer uma diferença, dá para estudar, entender o que aquilo revela, a classe social deles,
dá para ver que havia a presença de Deus ali naquela obra, tinham elementos ali dentro que configuravam o respeito que o casal tinha para celebrar as bodas e a presença de Deus ali. Tinha o castiçal, né? Só tinha uma das velas acesas, e aquilo emanava a ideia da presença de Deus ali. A gente sabe que naquele período o casamento ele acontecia entre os esposos, ele não precisava de um padre para celebrar, eram os votos selados, trocados. E eu não sei, mas a gente consegue entender uma série de referências socioculturais por olhar uma obra de arte, para entender uma obra de arte. Então, é muito mais profundo, sim, do que isso. Dá para entender o que rolava na economia, o que rolava na subsistência agrícola, de onde é que vinham os alimentos, de onde é que vinha tudo, o que a sociedade pensava para a vida das pessoas, né? Quem é que estava ditando as normas, quem é que estava num poder ali, ou o quê. Então, conhecer os períodos da história da arte, conhecer as obras de arte fornecem um conhecimento além, né, extraordinário daquele conteúdo da obra propriamente dita. Então, sei lá, dá para fazer um estudo sociológico, estudo etnográfico, com base nas obras de arte, em vários contextos, assim. E alguém perguntou aqui sobre os filhos pequenos, né, como iniciar a formação do imaginário com eles. Eu ainda não sou mãe, mas o que eu observo com os filhos dos meus amigos, os filhos dos meus primos, e aí eu incluo de amigos a Ana e o Guilherme, porque já vi eles com as meninas, já recebi eles aqui em casa, e sei que já confirmei que é assim também com eles, é a formação do hábito, da repetição e do hábito com as crianças. Eu vou repetir aqui, a gente sabe, pedagogicamente falando, né, os professores sabem, que até os 6 anos de idade, as janelas cognitivas de uma criança, elas são mais propensas ao aprendizado. Não que depois dos 6 anos de idade a gente não possa aprender, a gente continua aprendendo a vida toda. Mas é muito mais fácil para as crianças absorverem referências sensoriais, referências cognitivas até os 6 anos de idade. E criança não aprende. Para a criança formar um aprendizado consistente, tem que ter um hábito, uma ordem e uma repetição. Então, mais ou menos que hábitos de cronograma, de horários para serem cumpridos, de mostrar obras de arte para as crianças. Recentemente, um casal de amigos que tem 3 filhos pequenos, mas na época só tinha um, perguntou para mim se era mais adequado ter obras de arte em casa, estilo Romero Brito, ou mais classiquentas, assim, essas mais antigas. Falei, olha, você pode ter alguma do Romero Brito só para mostrar para a criança o aspecto de cor, mas não deixe as crianças habituadas a referências pobres. Coloquem referências mais rebuscadas para que a criança tenha que ter um esforço em olhar para aquilo e descobrir que aquilo é superior ao que a criança vive, ao que a casa vive, que se tem um desejo para chegar naquilo de belo. Né? Tem que fazer um esforço do raciocínio para dizer que aquele é um bom exemplo. Então, imagina uma casa decorada com alguns quadros. Todos os dias você vai mostrar aquele quadro para a criança, vai contar a história daquilo, vai o adulto antes vai ter que ler sobre a história da arte para pegar referências disso, para ensinar isso para as crianças. Só de não deixar a TV ligada o tempo todo, de não deixar a criança no celular, já é uma formação do imaginário que pais, vocês estão deformando o imaginário das crianças se vocês educam as crianças à base de galinha pintadinha no celular toda hora. Não digo que são recurso ali para uma situação, ok, mas não todo o tempo, não façam isso, que vocês estão deformando o imaginário das crianças. Aí não culpem a escola depois, não culpem os terceiros, porque vocês precisam aproveitar essa atmosfera, possibilidade de ensinar para as crianças com colagem, com massinha, com argila. Estudem os mosaicos e façam gelatinas coloridas, piquem as gelatinas para brincar de mosaico e dessas coisas todas. Guilherme tem já contou que ele faz isso com as filhas dele, né, com a Kate, que é maiorzinha também, que mostra o quadro, né, para ela todas as noites também. Você contou para mim isso, tem um ritual com a Catarina, né? Sim, para dormir, de beijar Nossa Senhora. Tem aqui um negócio aqui bem interessante. Caiu um negócio aqui. Quando a gente reza o terço, olha, a gente mostra para a Catarina essas imagens que ilustram as Sagradas Escrituras. Ó. Então isso aqui é uma coisa muito interessante, porque você tem a possibilidade da criança visualizar as Sagradas Escrituras, tem uma Bíblia também ilustrada que a gente usa, e começa a situar os episódios na cabeça dela, para ela entender realmente o que está acontecendo. Então são coisas simples, assim, por exemplo, as fábulas de Êxopo, a gente tem também
as fábulas de Êxodo com ilustrações, então é uma coisa que ajuda bastante a passar o conteúdo para as crianças. A gente também faz exercício com argila, com aquarela para ela pintar, de música com piano para ela ver as notas, identificar o instrumento musical. A gente faz exercício para ela... Enfim, é uma multiplicidade de exercícios que você tem. Todos os dias tem esses exercícios, né? A gente faz ela reconstituir obras que ela ouviu, por exemplo, sei lá, o Pedro Coelho, ela relembra qual é a história do Pedro Coelho, relembra qual é a história da Bíblia, decora Ave Maria e relembra Ave Maria. A Catarina tem 2 anos, né? Eu pedi para você falar isso mesmo da idade, para as pessoas entenderem. Ela tem 2 anos, então ela tá fazendo isso desde o 1 e 2, né? Então ela conta as histórias, é surreal, assim, ultimamente ela tá falando fluente. E ela pega e conta histórias, conta outro dia ela falou, eu quase caí, mas não caí porque meu anjo da guarda me protegeu. Ela tá desse jeito, então ela lembra músicas inteiras, as músicas da igreja ela lembra, sai cantando pela casa, todas elas, tal. Então é uma educação que realmente começa ali no berço. A Esther, a gente já está fazendo os mesmos exercícios, então realmente ali do nascimento começa o exercício e vai até a velhice, né? É. E antes de fazer mais uma pergunta que eu queria te fazer, Guilherme, que eu gostaria de pedir para a gente falar um pouco sobre cinema. Eu gosto de falar sobre cinema com você, porque gosto de produzir cinema e você gosta de estudar cinema e ensinar Uhum. cinema. Mas antes disso, de passar para esse assunto, eu gostaria de comentar para as pessoas, eu já mencionei isso ontem, mas vou repetir hoje, aos comentários aqui, estava lendo, as pessoas pediam como fazer na educação infantil, como ajudar o professor a formar isso para a educação infantil, como ajudar os filhos pequenos, que livro tal coisa, qual que é o conteúdo para tal idade. Pessoal, após esses 3 dias de jornada de estudos, haverá um curso aqui no meu Instagram. Eu vou liberar um curso, vou oferecer um curso voltado para todos esses conteúdos que a gente está falando aqui. Inclusive, o Guilherme faz parte do hall de professores convidados, que também terá uma aula dentro do planejamento do curso. Então, essas dúvidas aqui e um aprofundamento de todo esse conteúdo que eu estou trazendo nesses dias com os convidados, vocês vão poder conferir numa continuidade no curso. Então, só para contar, só para mencionar isso, vão se preparando para isso. Vai ter mais ou menos 42 aulas sobre tudo isso que a gente está falando aqui. Então, é uma Impressionante. envergadura, ó, e é um time de professores escolhido a dedo. Só que gostaria de comentar aqui, antes de passar para essa história do cinema, porque o cinema faz parte da vida da gente, e temos muitas plataformas que nos dão acesso a muitos filmes que antes era mais difícil para as pessoas assistirem. Eu acho que o cinema é chave de ouro também, junto da literatura, como uma das linguagens das belas artes para formar o imaginário. Me perguntou aqui qual que era, o que eu pensava sobre a cultura pop, o que era a nossa percepção sobre a cultura pop. A cultura pop art, ela nasce de uma crítica social e ela já segue uma outra envergadura do cunho das belas artes. Então, ali a forma, ela tem uma outra intenção. Ela não é mais a arte pela arte, não é a arte que se sustenta por si mesma. Então, ela é a arte com sentido já de apelar para outras justificativas. Eu acho assim que o que eu gosto da pop art particularmente são os filmes do Tarantino. Eu amo o Hum. Tarantino e aí amo o cinema do Tarantino. Ele faz filmes de muitas referências. Então, o filme Pulp Fiction ele nasce da pop art, da cultura de pop art. O nome do filme é pop art, que é de uma revista de cultura pop. A fotografia do filme é de pop art. Então, o Tarantino ele desenha o filme com base na pop art. Então, o que eu gosto do pop art são alguns filmes, principalmente esse do Tarantino. Mas ela já tem a pop art já nasce de um olhar, de uma outra questão que, a meu ver, não é o direito de ser a arte é uma expressão, e nem sempre a arte vai retratar a beleza, né? E é consciente, isso é uma escolha consciente de um período, mas eu não gostaria de me prender muito num gosto assim, de dentro da pop art. Ela já não olha mais para a beleza no sentido ligado ao bem e à verdade,
e ela já traz uma outra intenção dentro dos processos criativos. E aí, Guilherme, eu gostaria de pedir para que a gente pudesse direcionar um pouco, para concluir esse papo todo, para o cinema. Dicas Uhum. de instrumentalização para as pessoas escolherem bons filmes, como que a gente olha para os filmes para escolher, as pessoas fazem aquele meme que levam 2 horas para escolher o filme, e aí quando começa a assistir o filme já está cansado, né? Como que Uhum. as pessoas olham para o cinema no meio disso tudo? Veja, assim, realmente é normal mesmo que as pessoas tenham dificuldade para escolher os filmes. É uma coisa que demora anos para você ter o repertório para escolher os filmes. Como ninguém tem anos para juntar o repertório, você quer assistir, você vai procurar. Os filmes, fundamentalmente, tem que se procurar filmes que vão realmente engrandecer as pessoas. Claro que as pessoas, eu não tenho uma opinião negativa de filmes que são para puro fator de entretenimento. Não acho que são ruins. Por exemplo, se você tem lá eu, quando era criança, gostava de assistir Kung Fu, tipo, o Bruce Lee com meu irmão, a gente se divertia, tal. Era uma coisa que era divertida. Mas veja, mesmo esses filmes têm uma conotação moral e uma visão de mundo. E a desses era uma visão de mundo que era bem tradicional até, não era, era o bem contra o mal, era razoavelmente tradicional. Hoje em dia, muitos dos filmes que são mais simples, eles não têm essa visão de mundo moral, mudou a perspectiva das coisas. Do mesmo modo, agora, o mais relevante seria procurar esses filmes que realmente engrandecem, esses grandes clássicos, esses grandes filmes da história da tradição. Lá no Guia de Estudos que eu falei, tem 18 que eu indico, mas basicamente você tem em vários períodos, seja na Era de Ouro de Hollywood, você tem muitos grandes filmes, um período extremamente produtivo, você tem o Conto de Duas Cidades, você tem a Canção de Bernadette, você tem o Galante Mr. Deeds, o Mr. Smith vai a Washington, que é A Mulher Faz o Homem, a Felicidade Não Se Compra, do Frank Capra, você tem filmes do John Ford, John Ford fez, sei lá, um monte de... A trilogia da Cavalaria de John Ford é maravilhosa, que é sobre o papel do líder. Então, no Faroeste, você tem aí alguns grandes clássicos. Você tem o Terrence Malick, fez 2 filmes recentes, né? O Árvore da Vida e depois Uma o Vida Oculta. Uma Vida Assistam Oculta, Uma Vida Oculta. É sério, gente, assistam Uma Vida Oculta. Proteção do que é Imaginário por John Mayer. que é mais recente, né? Então você tem esses outros, você tem aí, por exemplo... Então, nos vários períodos, você tem, da história do cinema, você tem realmente muitos bons. O que eu fugiria é dessa historiografia tradicional do cinema, que é a hippie, certo? Existe a história hippie boomer do cinema, que o cinema era ruim, chegaram os anos 60, 68, e daí o cinema virou algo experimental, é maravilhoso. Então, se os anos 70, você pega a lista dos melhores filmes cult, são só os anos 70, assim, como se fosse o período áureo, e daí o que veio antes era muito ruim, e aí depois dos anos 80 já piorou de novo, então seria o período áureo, seria ali de 68, então seria cinema francês da Novelle Vague e tal. Essa historiografia do cinema eu desprezaria tremendamente, certo? Eu não a teria em estima. Foi a primeira contato que eu tive quando eu tinha 15 anos, eu aluguei um monte de filmes, daí eu fui atrás dos filmes cult e comecei a assistir os filmes dos anos 70, daí eu achava que sei lá, o Poderoso Chefão era o melhor filme e tal, então eu tive essa fase, mas foi dos meus 15 aos 17 anos, depois eu já fui evoluindo para outras, para outras Virou experiências, mas é o que tá em voga, esse é o cinema hit. Então eu fugiria disso. Iria para filmes de cunho mais clássico, sim, de fato. Pegaria ali os anos 30, 40, pegaria algo do cinema mudo, sei lá, Joana d'Arc, do Georges Méliès, para a pessoa ter uma visão de um cinema antigo. Depois pegaria o Conto de Duas Cidades, como eu falei, Mr. Chips, Goodbye Mr. Chips, dos anos 30, para a pessoa ter uma noção dos anos 30. Depois pegaria uma Canção de Bernadette, o Frank Capra, para ter uma noção dos anos 40. Depois pegaria a trilogia da Cavalaria para ter uma noção dos anos 50. Talvez algum filme do Leo McCarey, tem tantos romances. Tem Sino de Santa Maria, que é um dos melhores filmes de todos os tempos, na minha opinião, que é a sequência. Going My Way ganhou o Oscar de melhor filme.
Sino Santa Maria é melhor que Going My Way e é maravilhoso. O Leo McCarey é um diretor fantástico, fez também aquele filme, aquele de romance com o Cary Grant, como que é o nome, que é bem conhecido, mas enfim. Então, o Leo McCarey, depois eu pegaria é, esses filmes dos anos 2000, alguns deles foram fantásticos. Você tem aí a Paixão de experimentos fantásticos. Os anos 2000 foram muito bons para realmente experiências do cinema que foram muito interessantes. A Paixão de Cristo é um filme que vai nessa linha. Você tem aí alguém falou Metrópolis, eu até tinha um vídeo analisando Metrópolis, né, há muitos anos atrás, do Fritz Lang, né, então fazia análise lá do Metrópolis e tal. Aí já indo para o cinema mudo, né. Mas enfim, aí nos anos 2000 você tem Árvore da Vida, você tem experiências com o cinema. Você tem um filme como Bela, que é um filme de não tem tanto custo de produção, mas é um filme muito bonito. Então começa a ter esses outros filmes. A trilogia do Batman, do Nolan, falando de cultura pop, essa é maravilhosa, faz referência ao Dickens, faz referência a um monte de coisa, então é maravilhosa a trilogia do Batman, do Nolan. Então você tem muita coisa valiosa nos anos 2000 para frente, curiosamente, porque o cinema independente começou a crescer também, começou a ser maior. Então aquela cultura mais homogênea do cinema hippie perdeu força. Um filme interessante fora do comum que eu indico, mas que a minha sogra me lembrou esses dias, que eu gosto muito, é um filme chamado The Straight Story, que é um filme dirigido por aquele diretor, como que é o nome dele? Aquele que é um diretor mais alternativo, como que era o nome dele? Aquele do cabelo doido e tal. E aí ele fez vários filmes que não tinham nada a ver com isso, só que esse é a história de um cara que atravessa as vezes com um cortador de grama. Curiosamente, é um filme extremamente tradicional na visão de mundo, super bom. Enfim, então, é desse final dos anos 80, começo dos anos 90, acho que já é começo dos anos 90. Mas, então você tem aí em vários períodos, eu acho que teria que refazer na cabeça, igual na arte, uma história do cinema, né? Teria que recomeçar uma história do cinema, redescobrir os anos 50, que é chamado às vezes em curso de cinema da era perdida do cinema, e isso era perdida, mas eles falam que é porque teria muitos filmes. David Lynch, perfeito, é o filme do David Lynch. E aí tem eles falam que era perdida, mas porque tinha muitos filmes que eram anticomunistas, e daí o filme tem que ser, era perdido por causa disso, tal. Mas isso é um equívoco, simplesmente não é real, certo? E vou puxar um pouquinho a sardinha pro meu lado, assistam documentários, né? Não fiquem com aquela pergunta, é documentário ou é filme? Documentário é o gênero do cinema, ele é um filme. E aí assistam documentários, porque de todos os gêneros cinematográficos, o documentário é o que mais se aproxima da realidade. Mesmo que tenha a Uhum. intenção do diretor, aí todo filme vai ter a intenção do diretor, o que ele quer mostrar, mas assistam documentários, tanto de aspectos de cultura, para conhecer diferentes comunidades. Eu indico aqui o Terra Sem Pão, do Luiz Buñuel, a Terra Sem Pão, Las Lourdes, Terra Sem Pão, do Luiz Buñuel, é um documentário da década de 30. O Buñuel, ele convive com Salvador Dalí, lá um tempo na França, depois volta para a Espanha, vai para o interior da Espanha e conta uma história da Las Lourdes, né, da comunidade de Las Lourdes. E é bem legal também, assistam Luiz Buñuel, assistam documentários, porque isso ajuda bastante a ter... quase como literatura, assistir um documentário, porque te dá a condição de conhecer uma narrativa diferente da gente, né? Conhecer, viver um pouco de uma outra história, de uma outra narrativa. E alguém escreveu perguntando. Desculpa, pode falar, Guilherme. Não, não, já que você fala, eu queria indicar alguns documentários, já que você falou dos Por documentários, favor, que eu sou apaixonado pelo gênero também. A Viena é uma grande documentarista, então já estou aqui falando na área dela, mas alguém falou Corvados é ótimo, né? Mas eu gosto demais. O meu documentário, talvez o meu favorito, é de Mal a Mozart, que é a visita do Isaac Stern, que era um violinista importante de Nova York, à China maoísta, né? É um negócio assim surreal, porque é a contraposição entre Mozart e a China comunista. Então, Isaac Stern foi um dos que começou esse movimento da música clássica na China. É fantástico, é uma exposição do comunismo maravilhosa e que toca nisso. Um outro documentário ganhou o Oscar de melhor filme, é aquele For All Mankind, que conta da vida do homem à lua. É incrível. Pouca gente acho que assistiu, embora hoje em dia, embora na época fosse muito assistido. E outro esse já é mais conhecido, acho que as pessoas assistem, mas sempre é bom indicar,
o Porque a Beleza Importa, né, do Roger Scruton, que é indispensável, assim, não tem palavras em relação a ele. Tem um outro filme que é meio filme, meio documentário, é um documentário, na verdade, que eu gosto bastante, que chama, é francês, sobre educação, já que trocaram a educação dos filhos, que chama Être et avoir, que é basicamente um professor de uma escola de interior que ele educa várias crianças ao mesmo tempo e você assiste ele educando. É só isso o documentário, é dos anos 2000, mas é muito interessante. Então são algumas breves indicações aí de documentários, né? Assistam, vou repetir aqui, olha, assistam Porque a Beleza Importa, do Scruton, né? Why Beauty Matter, ele tá todo legendado no YouTube, vocês conseguem assistir ele inteiro. Assistam também As Artes do Belo, que esse foi o primeiro doc que eu produzi aqui no Brasil, tá bem legal também. Na verdade, ele foi gravado entre Itália, Portugal, Espanha e o Brasil, né? Foi em 4 países, foi rodado em 2018. Ele é bem legal. Assistam também As Artes do Belo, tem 9 episódios lá no YouTube. Deixa eu só ver aqui. Tinha uma pergunta aqui, mas eu esqueci o que, que era para olhar. Alguém falou, Guilherme Liandes, perguntou sobre o Bishop Robert Barron. Eu amo o Bispo Robert Barron. Eu amo ele de paixão. Antes de assistir, de produzir Os Artes do Belo, assisti muitas coisas do World on Fire, que é o instituto do Bishop Robert Barron. Acompanho eles, vocês podem ver aqui no Instagram também, eu sigo eles ali, vocês conseguem ver o Instituto World on Fire. É muito legal e todas as produções do Bishop Robert Barron são muito boas. E eu gosto da investida do bispo americano, que ele fala claramente que a gente não pode abandonar a cultura contemporânea nas mãos de uma cultura devastada, que a gente tem que se apropriar dessas possibilidades da arte contemporânea, e o bispo explora muito bem isso. O bispo só montou, gente, um set de filmagem incrível lá para eles poderem produzir as coisas litúrgicas, documentários sobre a beleza. Scott Hahn participa de muita coisa. A Holly Ordway, que recentemente eu prefaciei o livro da Holly Ordway na tradução aqui para o português, foi publicado pela editora Mater Verb, né, o livro Apologética e Imaginação Cristã. Também está à venda ali no Instagram da editora Mater Verb. Então a Holly Ordway também participa do Home Shop Robert Barron junto. Mas assim, acompanha essas coisas do Bishop Robert Barron, tem muito documentário legal, muito documentário sobre a beleza na liturgia, sobre a beleza na vida da igreja, e me inspira muito o trabalho dele, vem conteúdo muito bom também. Acompanhe isso daí. O pessoal tá pedindo sugestões e não sei o que, não sei o que. Eu acabei de contar aqui que após esse de jornada do curso de jornada de estudos vai ter o lançamento de um curso. Então vocês fiquem atentos se quiserem participem do curso que vai vir na sequência. O Guilherme vai ser professor do curso também. Então, fiquem atentos por isso tudo. Lógico que eu recomendo o curso imensamente, não só porque eu sou professor, mas se eu não fosse professor, eu estaria recomendando igualmente o curso, né? Perguntaram só se Dois Papas é ruim, é bom. Não, não é. É terrível, tá? É absolutamente terrível. Faz o Romero Brito, Dois Papas faz o Romero Brito parecer realmente o Michelangelo. O ruim do Dois Papas, gente, é que eles criaram uma narrativa que não existe. Eles criaram personagens dos papas. Quem a gente tem fontes, né, de conhecidos, de estudos, de livros, de tudo, que foi a criação de personagens, não foi narrativa real das coisas. Então isso é terrível, porque as pessoas que não acompanham a história da igreja, não acompanham a biografia dos papas, acabam achando que tudo é verdade. Então é muito triste isso. Criaram personagens, não é real, né, a história deles lá. E acho que para concluir, Guilherme, essa live muito produtiva, muito satisfatória, porque eu acho que deu fruto pra caramba e anotação. Até eu vou rever ela depois para conseguir anotar algumas coisas que a gente falou aqui também. Mas assim, vamos sublinhar então a importância de como formar o passo a passo do imaginário voltado para a beleza, para o bem, para a verdade, que é a partir de hábitos, da criação e da constância em hábitos. Então, não formamos o nosso imaginário num dia, numa semana, num ano, e depois podemos viver a nossa vida a bel prazer. Não é. Formar o imaginário é nos puxar para a realidade. Nós formamos o imaginário porque uma pessoa que não tem imaginário formado, ela é uma pessoa burra. Por quê? Porque a razão depende da imaginação. Então, se a pessoa não tem uma referência de um repertório criativo, de criatividade mesmo no imaginário, a pessoa é uma pessoa burra, porque ela não tem aspectos
possibilidades para tomar decisões racionais. Então, para ser inteligente, para saber usar de criatividade para resolver bem as coisas da vida, os problemas cotidianos, precisa formar o imaginário. E formar o imaginário é um hábito diário, constante, de assistir bons filmes, ler bons livros, ouvir pessoas, trazer pessoas, né, se aproximar de pessoas na nossa vida que tenham uma vida com a qual a gente almeja, que tem os mesmos valores, os mesmos princípios. Escolham professores, escolham ouvir aí as coisas na internet que forcem diariamente por uma meia hora, uns 20 minutos, o que a você se puxar para aquilo. Olhe belas artes, consuma belas artes, mude algum aspecto da sua comunicação. Isso também ajuda a beleza na comunicação. Separe um canto da sua casa para que tenha aspectos de beleza cotidiana, uma estante, uma parede, decore ela. Gente, imprimir uma imagem em alta resolução vai custar uns R$ 2. E aí colocar ela num porta-retrato de 10 ou R$ 20 também não vai custar caro e pode melhorar os aspectos da casa de vocês. E vai formar o imaginário das pessoas que estão lá voltados para a beleza. Gente, ouvir boas músicas também, ouçam música antiga. Outra coisa, gente, é que entender que a formação do imaginário, ela reflete na nossa vida moral. Então, a pessoa que não consegue entender a diferença do feio e do bonito, acha que tudo é um relativismo moral, acaba sofrendo as consequências na conduta moral também. Então, começa a relativizar aspectos de traição, de roubo, de morte, de confusão, começa a achar essas coisas bonitas também. Então, a beleza, os aspectos aparentes têm uma relação moral na nossa vida. E essa live ficará salva por 24 horas. Depois, never. Perfeito. Não tem nada a emendar em relação a isso, só realmente colocar que é por aí. Assim, passo a passo, basicamente, é o seguinte: sempre está lendo um livro de literatura bom, sempre, uma vez por semana, mais ou menos, ou mais, depende da rotina de cada um, ver um filme que seja engrandecedor, que tenha um grande valor agregado, que conduza para o bem. O critério é sempre esse, que conduza para o bem, para a verdade e para o belo, certo? Você não está conduzindo, então tem algum problema, né? Então tá sempre lendo. Alguém falou indicações bibliográficas, tem muitas. A Vivi vai dar o curso para passar as indicações, gente, que o meu guia tem um monte. Mas os grandes clássicos da humanidade sempre são indicações boas. O Dom Quixote, a Lusíadas, o Shakespeare, essas coisas vão te ajudar. O Chesterton. Então, o Chesterton sempre é uma indicação maravilhosa. Que quer ter o Chesterton, eu não vou cansar de indicar o Chesterton e o Tolkien na minha vida, né? Então eu vou estar sempre indicando. Mas, basicamente, está sempre lendo isso. Quando for ler esses livros de literatura, se situe também. Faça uma linha do tempo, dos períodos, da música, da arte, e mergulhe na experiência, faça estudos mais compreensivos, como a Viviane está fazendo e vai ensinar no curso, vai passar aqui em outras lives como fazer esse exercício melhor, né? É uma coisa para estar aí sintonizado para poder ver. E esteja sempre, portanto, também se imbuam dessas imagens de santos, de grandes exemplos, de grandes heróis, que é sempre elas presentes, ou leia as biografias dos santos, veja como for a vida deles. Isso é uma coisa que sempre vai agregar bastante para essa experiência imaginativa. Acho que ter esses hábitos bem sedimentados, o imaginário inevitavelmente vai começar a ser educado, né? Exatamente, Guilherme. A vida dos santos são bons exemplos de pessoas que viveram a beleza ligada ao bem e à verdade, e sempre é bom ter tanto figuras, né, imagens, quanto ler as biografias dos santos. A gente lê e lê para as crianças também, né, quem tem criança aí perto. São bons exemplos de heróis, né? Os santos são os nossos heróis. São pessoas que viveram como a gente, tiveram as mesmas limitações que a gente, mas identificaram qual que era a sua vocação e viveram ela, né? Viveram a vontade de Deus. Uma boa uma boa coisa que eu fiz esquecido de falar. Obrigada, Guilherme. Guilherme, muito obrigada. Obrigada pela tua amizade, obrigada pela parceria da live hoje. E as pessoas vão te reencontrar no curso daqui a alguns dias, durante o É uma rever. alegria imensa. Só agradeço e muito obrigado pelo convite. Deus abençoe todos que estão assistindo e sempre uma alegria, um prazer imenso. Recomendo novamente o curso. É sempre uma alegria muito grande estar aqui falando com vocês. Muito obrigada, Guilherme. Então, um abraço para você, um abraço para a Ana, que está aí pertinho, para as meninas. E Ela está aí, aqui, vai receber o abraço.
Fiquem com Deus, pessoal. Nos encontramos amanhã. Teremos mais um dia de live, é o terceiro dia da nossa jornada de estudos. Arrisquem comentar quem que vocês acham que virá conosco amanhã para conversar também sobre a formação do imaginário. E é isso. Amanhã nos vemos de novo. Quem ainda não se inscreveu no Telegram pode entrar no grupo, no canal do Telegram. O link está na descrição do meu perfil. Vocês podem acompanhar atualizações por lá, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, pessoal, e até amanhã. Obrigada, Guilherme. Grande abraço.